deles aqui, né? Só que não a todo momento eles vão, em alguns momentos eles vão fazer alguns comentários das interpretações a determinados pensadores, né? Como eles de certa forma absorvem esse referencial da imanência em detrimento a um referencial maior transcendente, né? E aí ele pega primeiro, eu acho que é Descartes, depois ele vai para Kant e Russell, que é como se Russell fosse a potencialização ao máximo de Kant, né? Porque ele diz que Kant tira determinado... Eu vou até adiantar uma questão aqui. Ele diz que Kant tira esse referencial da transcendência de algo que está na ideia, digamos assim, ou no cogito cartesiano, de um referencial que se valida por uma perspectiva que está, digamos, para além dessa noção, digamos, do sujeito cartesiano, digamos assim, que precisa de uma validação espiritual externa, né, para poder constituir seu modo científico. Né? Ele diz que Kant faz um movimento ao contrário. Kant, de certa forma, torna essa perspectiva subjetiva, mas é um modo que Kant tem de tornar esse referencial, né, dessa condição de possibilidade kantiana, um tipo de transcendência que, em certo sentido, mantém as mesmas características de conceber a imanência como um referencial ao sujeito transcendental, ou seja, seria a mesma coisa que dizer que a imanência é referente ao plano das ideias platônico, ou seja, só tirar o plano das ideias platônicas e colocar o sujeito transcendental de Kant, né? E aí você entenderia que a imanência ela depende do sujeito transcendental kantiano, pelo menos é isso que o Deleuze coloca. Aí se você vai concordar que o Deleuze ou vai discordar, aí já é outra questão, mas é por aí a questão dele, sabe? Procuram, de certa forma, parar esse movimento do infinito, que é próprio da filosofia, né? E que, nesse sentido, segundo a interpretação do Deleuze, seria muito mais próprio da ciência, mas há filosofias que têm essa tendência, digamos, de parar o movimento do infinito, no sentido de querer colocar um referencial transcendente a uma perspectiva que é imanente, nesse sentido, negando a imanência, seria um modo de, digamos, parar esse movimento do infinito, né? Do infinito que é imanente, que é o referencial que está delegado à noção do devir, né? Da mudança, da perspectiva imanente, que não se deixa abarcar, digamos assim. Então, onde é que ele estava aqui? Então, não basta mais conduzir a imanência ao transcendente, quer-se que ela remeta a ele e o reproduza, que ela mesma fabrique. Para falar a verdade, isso não é difícil, basta parar o movimento, né? Desde que se pare o movimento do infinito, a transcendência desce. Ela disso se aproveita para ressurgir, erguer-se novamente, reassumir todo o seu relevo. As três espécies de universais, contemplação, reflexão, comunicação, são como três idades da filosofia. E aí ele coloca algo que eu já tinha anunciado aí anteriormente, né, que é a questão da idética, a crítica e a fenomenologia. A idética é justamente esse referencial primeiro que pode estar associado, como por exemplo a filosofia platônica, né, que é essa extração, né, abstracionista, né, de uma concepção ideal que está relacionada, que serve como referencial para a própria imanência. A crítica está relacionada com a concepção de crítica kantiana, que vai criticar esse referencial para além da relação com a imanência. Vai trazer essa suposta ruptura, mas ao mesmo tempo ela traz para dentro de si, para dentro dessa concepção crítica kantiana, né, do referencial do sujeito transcendental. Algo que vai colocar o sujeito transcendental como referencial da própria imanência, também fazendo o movimento de travar o movimento dos infinitos, ou seja, dos infinitos da criação dos conceitos, e a perspectiva fenomenológica associada a essa ideia de Russell, né, que seria, digamos, a exasperação do sujeito transcendental kantiano, né? Esses três momentos, né? A idética, a crítica e a fenomenologia, que não se separam da história de uma longa ilusão, né? Então, ele segue. Era necessário ir até aí na inversão de valores, fazer-nos acreditar que a imanência é uma prisão, ou seja, um solipsismo, de que o transcendente pode nos salvar da perspectiva da imanência. Ou seja, a imanência ela não tem muito a nos dizer, né? Nesse sentido, nós deveríamos nos referenciar a algo, né, transcendente para poder sair desse suposto solipsismo, digamos assim, né? E aqui ele já traz Sartre. Tem alguma coisa a comentar, Gabriel, por enquanto, sobre isso aí? Não, pode prosseguir. Agora eu estou curioso com o Sartre.
Então ele já jogou Sartre na jogada aqui, né? Então vamos lá. A suposição de Sartre de um campo transcendental e pessoal devolve a imanência a seus direitos. Ou seja, ele já se coloca aqui simpático à fenomenologia sartriana, digamos assim, né? Porque é quando a imanência não mais é imanente a outra coisa senão a si, que se pode falar de um plano de imanência. Então, ele segue. Um tal plano é talvez um empirismo radical. Ele não apresenta um fluxo do vivido imanente a um sujeito, né? O ser e o nada, né? E que se individualiza no que pertence a um eu. Ele não apresenta senão acontecimentos, isto é, mundos possíveis enquanto conceitos. E outrem, aquela velha ideia do outro, né? Como expressões de mundos possíveis ou personagens conceituais. O acontecimento não remete o vivido a um sujeito transcendente, igual eu, mas remete ao contrário, ao sobrevoo imanente de um campo sem sujeito. Ou seja, o que ele está querendo referenciar aqui é justamente que a perspectiva sartriana se associaria, né, com a sua interpretação filosófica de um esvaziamento dessa noção, inclusive moderna, né? E aí entra, inclusive, uma boa influência de Nietzsche, aí, mas não só, de várias outras perspectivas, né? Mas também, né, no sentido de que esse eu moderno, ele está, digamos, permeado por referenciais transcendentes, né? Que esse eu coeso, né? Esse eu, digamos, esse eu cristalizado, esse eu que de certa forma se torna uma referência para um modo estanque de, entre aspas, ser, né? Como constituído de vários referenciais que, na verdade, não levam em consideração as suas concepções múltiplas delegadas às suas constituições infinitas no sentido do devir, da perspectiva do devir na imanência, né? E aí, quando esse eu se torna falta se ajoelhar perante Spinoza aqui, né? O príncipe dos filósofos. Então, talvez o único. Diga. Não, porque eu reparei muito isso, que esse enaltecimento da filosofia de Spinoza em Deleuze, mas só que isso, claro, que isso, Spinoza não vai ser um único, mas a gente vai ver muitos outros, como nós citamos no começo, Nietzsche mesmo, Kant, é, eu falo isso porque de fato ele vai escrever livros e fazer cursos sobre eles nessa perspectiva. Agora eu não sabia do uso do termo assim, príncipe dos filósofos. Eu não sei se ele está querendo dar uma de Platão aí, idealizar um filósofo, eu não sei, mas eu só queria constatar isso mesmo, assim. Eu talvez não sei se isso vai contribuir para alguma coisa, mas achei interessante a gente encontrar essa presença Ele tem em uma. outras pessoas. Ele tem um apreço muito grande por Spinoza, né? Até mais do que Nietzsche. Isso é verificável. Agora, não sei se idealizar, talvez imanentizar Spinoza, digamos assim, né? Diante da perspectiva do que ele coloca. Idolatrar dentro de uma perspectiva imanente Spinoza. Mas é isso justamente que ele faz aqui. Que ele vai colocar, porque Spinoza, inclusive no vídeo que eu coloquei no início, que travou mais do que tudo, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar o trecho, se der daquele trecho ali no canal, e aí coloca aí na descrição para o pessoal ver. Ele fala isso, né? Que de certa forma foram Nietzsche e Spinoza que deram essa possibilidade dele de constituir a sua própria filosofia, inclusive. E é por isso que em maio de 68, quando todo mundo estava lendo Haidt ou outros teóricos que poderiam dizer algo sobre o conflito social naquele determinado período, ele estava buscando outra coisa, ele estava buscando algo que não fosse, digamos, reverberar numa noção de uma filosofia predominante, ideal, né, que buscasse como referência essa questão da transcendência. E aí ele achou isso em Spinoza e em Nietzsche, né? Ele diz, palavras do próprio Deleuze, está lá no abecedário, quem quiser ver também pode seguir lá o canal na página do Facebook, está lá completo, inclusive. Né? Ele fala sobre isso, né? Que são esses dois filósofos que, mais do que qualquer outro que ele teve a possibilidade de estudar, né? Que vão dar digamos, essa abertura para ele constituir essa filosofia da imanência, digamos assim, né?
que vão se contrapor essa perspectiva de utilizar a imanência como referencial de uma transcendência, né? Mas enfim, e é por isso que ele vai buscar nesses dois filósofos, porque é por aí que ele acha que deve seguir. Ô, Alberto, só me tira uma dúvida, é que eu realmente não sei assim se é. Eu posso estar aqui equivocado, mas pode me corrigir, Alberto. Essa noção de, como eu disse, de imanência e transcendência em Deleuze, será que isso pode, de alguma maneira, eu não contribuir, eu não sei se é a palavra certa, mas de alguma maneira tem alguma relação com a psicanálise? Ou qualquer coisa assim? Ele menciona isso também no vídeo, Gabriel. Ele fala que a própria questão de não recorrer à psicanálise, aí, não sei se você sabe, Reich era um psicanalista desse determinado período, né? Ele fala que a psicanálise ela está totalmente perpassada por referenciais, digamos, transcendentes. As conceituações, de um modo geral, da psicanálise conceituações Deleuze e Guattari são totalmente perpassadas por referenciais que se colocam como uma prioridade digamos, de submeter a imanência a uma transcendência. É por isso que eles vão escrever um anti-édipo, né, digamos, dar o pontapé inicial para a crítica da psicanálise, que é a esquizoanálise, né, que é justamente uma tentativa de solapar essa referência, digamos assim, do subjugar da imanência em detrimento de uma transcendência através de conceituações, sejam elas quais forem. Por isso que a crítica a Freud, a psicanálise de um modo geral, né? É justamente por esse caminho, é justamente por aí, né? E a entrevistadora lá no Abecedário Deleuze, ela toca justamente nesse ponto, né? Que o Reich era um dos psicanalistas da época que estavam em evidência, né? Fazendo diagnósticos sociais. E aí ele diz que, na verdade, não era aquilo que ele estava buscando. Ele via muito mais possibilidade de uma construção de um novo diagnóstico ou de uma nova filosofia, considerando as noções de imanência em Nietzsche, em Spinoza, do que em Reich ou outros psicanalistas, por exemplo. Ele fala sobre isso. Né? E acho que é a partir daí que vai surgir a ideia, né, da questão do antiédipo. Inclusive, esse livro ele se relaciona muito com várias questões que estão presentes lá no antiédipo, só que o antiédipo vai ser uma obra gigantesca, né, sobre várias questões, né, algumas questões que aparecem aqui vão ser tratadas lá em muito mais detalhes, digamos assim.